é possível ter pecuária dentro de reserva extrativista? Mas nós temos. Né? Estamos fazendo. Com que legitimidade, com que sustentação legal é possível fazer isso? Veja bem, as reservas extrativistas, nós temos o nome de um mártir brasileiro, né? Você não sabe, o Chico Mendes está estabelecida na legislação brasileira como um mártir, como foi Tiradentes, como foi outro, que morreu porque enfrentou os madeireiros que queriam derrubar madeira e transformar a floresta em pasto. Aí se cria, esse mesmo mártir cria uma figura, ajuda o Estado brasileiro e se cria uma figura chamada reserva extrativista, tá? Com a perspectiva de permitir que o habitante da região, o seringueiro, na época, no caso lá o seringueiro, pudesse usufruir a extração de borracha, a coleta de castanha e os outros recursos naturais, a copaí, o andiroba, etc, etc. E aí, este cidadão que criou um mecanismo para se opor à pata do boi, hoje, o beneficiado pela reserva extrativista vai botar a pata do boi dentro da reserva extrativista? Com que base de sustentação legal? Porque o Conselho deliberou? Nós vamos ter um trabalho imenso de rediscutir com as comunidades. Desculpa interromper, posso socializar uma informação? Nós falamos sobre os equipamentos. Nós falamos no Conselho, foi, não sei se é de ciências, a gente tinha uma utilização e a gente teve cabeças com colocação. Se a gente foi quebrado, isso não tem um limite. Domingo nós vamos ter mais problemas, porque eu acho que o limite é zero. Tem outras questões que foram aprovadas, por exemplo, o limite de abertura de área, que era 30 hectares, hoje você tem atrelado 10% da área de uma colocação. Então, uma colocação com 12 hectares, 120 hectares de área a ser aberta. Então, não é coerente, deixa eu dizer, não é coerente nós proibirmos o manejo florestal sustentável e autorizarmos o pasto. Não tem nem coerência, nem base legal. Então, isso, nós vamos ter um monstro no desgaste, porque nós mesmos já chegamos com os nossos pares e dissemos que era possível. A gente entende, só que a gente perdeu no conselho, né? Bom? A gente entende, só que a gente perdeu no conselho. Mas esse aqui é o problema. Mas deixa eu te dizer. Por isso que eu voltei, por isso que eu coloquei no início. Até onde está a autoridade do conselho? Então, no caso, olha o exemplo da Chico Mendes. Na reserva extrativista, que foi criada em nome do mártir que morreu para não botarem a pata do boi lá, os beneficiários da reserva estão botando a pata do boi? Você entendeu? E com que sustentação legal? Só a vontade do conselho? Camarada, é pouco. Então, eu estou colocando para vocês um nível de problema que nós vamos ter no processo das reservas. Nós tivemos um processo de construção que seguiu a uma lógica de pessoalidades e não institucionalidades. Ninguém até hoje fez um questionamento jurídico sobre a possibilidade de ter gado numa reserva extrativista. Eu não tenho sustentação legal para dizer sim, para autorizar. O próprio não proíbe animais de pequeno porte. Mas aí as pessoas, de pequeno porte é pequeno porte da atividade. Saída de interpretação. Mas eu só estou colocando coisas que nós, e aí, veja bem, essas coisas vão fluir e elas vão ser objeto de enfrentamento. A questão da sobreposição com as terras indígenas. Nós vamos ter que fazer uma discussão grande sobre isso e que nós vamos ter que avaliar. Por exemplo, a área da Bom Futuro que sobrou intacta tem sobreposição com a área indígena, é a caritiana. A área que sobrou da Reserva Biológica do Gurupi intacta é a área que está com sobreposição com a área indígena. A área que está sob pressão na Bahia, está em sobreposição com os Pataxós, já é o contrário. Tá? Porque tem uma realidade, um nível de uma comunidade indígena, um nível de aculturamento diferenciado, em que a presença do índio, naquele caso, tem. Agora, cada situação dessa, a questão indígena é um pouco diferente, porque
depois do parecer do Supremo, tá, no que diz respeito à Raposa Serra do Sol, vai nos obrigar a um processo de reflexão. Tá? E toda vez que... Quem já leu o acordo do Supremo com relação à Raposa Serra do Sol? Tá? Eu já fiz várias perguntas com relação a isso, as pessoas dizem, não, do ponto de vista ambiental é bom. Aí o pessoal da comunidade indígena, não, também é bom, mas nenhum atentou para o princípio de que agora a gente vai ter que fazer de forma integrada, compartilhada. Não é bem compartilhado o termo. Mas há a pressuposição da dupla afetação de que eles vão sim, e nós sim, vamos ter que trabalhar em conjunto com os índios nas áreas de sobreposição, e que os índios vão ter que respeitar os princípios emanados da lei do SNUC no que diz respeito à integridade ambiental. Meu amor, eu não estou discutindo viabilidade, nós estamos discutindo o parecer do Supremo. Mas ele dá mais poderes, aos índios. Os índios acham que não. Mas olha, isso, pelo menos, o que a gente vai ter que fazer com relação a isso é apropriar do parecer e começar a implementar. Agora, não dá para nós ficarmos postergando, não dá para nós ficar, eu sentei com o presidente do INPE, o presidente da FUNAI essa semana, não dá para nós simplesmente ficarmos postergando o problema, porque postergar, o que eu quero dizer para vocês, é que postergar o problema é contra o nosso processo de conservação. Canastra, postergar o problema. Foi pior, Bom Futuro, não precisa falar. Todas as situações em que nós simplesmente postergamos o problema e não buscamos enfrentá-lo imediatamente, nós levamos prejuízo. A reserva extrativista Chico Mendes é um caso. Tá? Assim como tem os pequenos que querem ter 30 cabeças de gado, tem um cara lá com 1000. Se eu posso ter 30, por que eu não posso ter 1000? Qual é o princípio? Cuidado, porque a Constituição tem alguns princípios de igualdade de direitos que precisam ser trabalhados. E o nosso processo, o nosso tratamento diferenciado à população tradicional está associada à caracterização dela como população tradicional, não como pecuarista. Então nós vamos ter uma série de problemas e vamos ter que enfrentar essas coisas. E insisto, quem está em reserva extrativista começa a discutir, porque as reservas extrativistas não são projetos de assentamento rural, são unidades de conservação, gerenciadas sim, de forma partilhada com a sociedade. Queremos a sociedade forte, intensa conosco, mas aquilo lá não é terra de ninguém e não é terra privada, é uma unidade de conservação, portanto tem que seguir os princípios, os preceitos legais do SNUC. Então, mas isso eu estou adiantando um pouco uma série de coisas que nós vamos... E eu acho que a gente só está